Olá a todos e a todas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com medidas de dispersão. Na aula anterior nós trabalhamos com medidas de tendência central e de alguma maneira elas estão relacionadas. Enquanto as medidas de tendência central analisam, né, um conjunto de dados, um número que representa um conjunto de dados, como por exemplo a média, né, de determinados alunos e alunas numa prova, as medidas de dispersão elas são utilizadas para determinar o grau de variação desses valores em relação à sua média. Tá? Vai fazer mais sentido quando a gente passar pelos exemplos, ok? Então nós vamos trabalhar com a amplitude, com desvio padrão e com a variância, ok? Vamos lá. Então a gente vai começar aqui o nosso trabalho com a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Tá? Muito simples, quer dizer que a gente tem que fazer só uma subtração. Vamos a um exemplo. O setor de controle de qualidade de uma empresa seleciona, ao acaso, capinhas de celular de um determinado lote. Quando a amplitude das medidas dos comprimentos das peças ultrapassa 0,2 centímetros, o lote é rejeitado. Considerando que em um lote foram encontrados os seguintes valores para os comprimentos: 12,5 cm, 12,4, 12,4, 12,1 e 12,3, me diga, esse lote foi aprovado ou rejeitado? Então a gente tem que analisar aqui dentre esses comprimentos qual é o maior e qual é o menor. E a amplitude estará relacionada a eles, né? Estará condicionada a eles. O maior é o 12,5 centímetros, o menor 12,1. Então, para a gente calcular essa amplitude, eu vou fazer a diferença entre 12,5 com 12,1 e vai dar 0,4. Como essa amplitude ultrapassa 0,2, eu digo que esse lote foi rejeitado. Ok? Vamos à nossa próxima medida de dispersão, que é o chamado desvio. Tá? Esse desvio é a diferença entre cada valor do conjunto de dados e a média desse conjunto. Tá? Como que a gente calcula esse desvio? Bom, no decorrer da primeira semana, aqui já vou falar de um exemplo, tá? No decorrer da primeira semana de agosto, o gerente de produção de uma empresa anotou as quantidades, apareceu qualidade aqui, mas são as quantidades de peças defeituosas que foram produzidas e as organizou na seguinte tabela. Então aqui eu tenho uma tabela. Na segunda foram 5 peças, na terça 3 peças, quarta 8 peças, quinta 2 peças, sexta 2 peças. Tá? E aí eu quero calcular o desvio. Eu quero calcular o desvio desse conjunto de dados. Como é que a gente tem que calcular esse desvio? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente sabe que existe a diferença entre cada valor que está aparente aqui nessa tabela com a média do conjunto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a média. Como que eu calculo a média? Somo todos esses valores do conjunto de dados e divido pela quantidade de valores que foram somados. Então, 5 mais 3, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20. Tá? Então, somei tudo isso aqui, deu 20, e eu preciso dividir por 5 porque eu somei 5 valores. Tá? Portanto, a média desse conjunto de dados é 4. Agora eu tenho que calcular os desvios, que é o quê? A diferença entre cada um desses valores e a média. Tá? Qual que é a distância? Tá? Qual que é a distância entre cada um desses valores e a média? Então, como eu estou falando em distância, não existe uma distância negativa, portanto, todos esses valores serão positivos. Tá? Então, olha aqui, vamos calcular os desvios. Olha lá. Então, eu estou usando esse módulo, esses módulos aqui, porque esses módulos indicam as distâncias. Esse módulo indica a distância. Tá? Então, ó, a distância entre 5 e 4 é 1, tá certo? A distância entre 3 e 4 também é 1. Claro que se eu faço a diferença entre 3 e 4, dá menos 1, mas como trata-se de uma distância, não existe valor negativo para tratar essa distância, tá certo? É sempre um valor positivo. Então a distância entre 8 e 4 dá 4, entre 2 e 4 dá 2, entre 2 e 4 dá 2, tá certo? Então eu calculei aqui os desvios relacionados
a esse conjunto de dados, tá? Então vou reescrever essa tabela usando, acrescentando, desculpe, esses desvios que foram calculados, tá? Então aqui nós temos a mesma tabela, só que agora com uma linha a mais, tá? Então essa linha que está destacada em vermelho é a linha dos desvios, tá? Esses desvios serão muito importantes para que a gente possa calcular as nossas próximas medidas de dispersão, que são variância e desvio padrão, tá? Então olha lá, a variância é determinada pela média dos quadrados dos desvios. E o que são os desvios mesmo? As diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Tá? Então vamos voltar na nossa tabela anterior, no nosso exemplo anterior. Né? Então a gente tinha esse exemplo aqui, eu precisava calcular o desvio, calculei os desvios, eles estão nessa terceira linha dessa tabela, só que agora eu quero calcular a variância. Tá? Só que para a variância eu preciso das médias dos quadrados dos desvios. O que a gente está precisando fazer aqui? Primeiro, o quadrado do desvio. Depois, a média desse quadrado do desvio. Tá? Então, precisamos elevar ao quadrado os desvios e, em seguida, calcular a média desses novos valores. Tá? Então, olha como fica aqui a nova tabela. Então, eu tinha aquela tabela, eu acrescentei uma outra linha, tá? Que é o desvio ao quadrado, quer dizer, eu elevei cada valor dos desvios ao quadrado, ele por ele mesmo. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, né, 2 ao quadrado, dá 4. Então aqui nós temos os desvios ao quadrado. E para calcular a variância a gente precisa usar estes valores, ou seja, a média desse conjunto de valores. Então o que eu vou ter que fazer? Somar 1 com 16, com 1 e com 4. E como eu somei 5 valores, eu preciso dividir essa soma por 5. Tá? Então olha lá. Então, ó, variância, somei todos esses valores, resultou em 23, e quando eu dividi 23 por 5, deu 4,6. Tá? Então, a variância desse nosso conjunto de valores é igual a 4,6. Tá? E o desvio padrão está estritamente relacionado com a variância. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Desvio padrão. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Ou seja, se você tem a variância, basta você tirar a raiz quadrada. Tá? Se você não lembra como calcular a raiz quadrada, precisa retornar um pouquinho. Tá? Joga aí no Google como calcular a raiz quadrada. E aí você vai lembrar. Tá? Desta forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade de medida dos dados que aparecerem ali no enunciado. Tá? Então aqui nós tínhamos essa tabela, nós tínhamos o desvio ao quadrado, nós calculamos a variância, que era 4,6, então tendo essa variância, para a gente calcular o desvio padrão, basta a gente extrair a raiz de 4,6, tá? Bom, eu sei que 2 ao quadrado dá 4 e que 3 ao quadrado dá 9. Então, o resultado da raiz de 4,6 está entre 2 e 3, tá certo? Claro que aqui a gente vai ter um valor aproximado, tá? Eu calculei, tá? Eu calculei usando a calculadora e deu aproximadamente 2,14, tá? Bom, no Enem cai sim desvio padrão, não tanto quanto média, mediana e moda, mas cai desvio padrão. Só que o que eu percebi é que quando cai o desvio padrão no Enem, nós temos algumas questões não para calcular, e sim para a gente tentar aplicar os conhecimentos, né, mais ligados ao conceito. Tá? A gente não tem que fazer tanto cálculo assim, a gente tem que entender o conceito e é uma análise meio que conceitual. Tá? Vale falar aqui para vocês que quando a gente tem, né, quando todos os valores de uma amostra são iguais,
né? Se a gente tivesse todos esses valores aqui, 5, 5, 5, 5, 5, qual que seria o desvio? Zero, né? Por quê? O desvio é a diferença entre a média e de cada um desses conjuntos de dados. Então, se tudo fosse 5, a média seria 5. 5 menos 5, 0, 0, 0, 0 e 0. Portanto, aqui também seria tudo 0, a variância seria 0 e o desvio padrão seria 0. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe uma variância, quer dizer que todos os dados estão muito perto. Tá? Então, assim, quanto mais próximo do 0 for o seu desvio padrão, mais homogênea, tá? Mais redondinha estará a sua amostra. Tá? Então, quanto mais próximo do 0, quer dizer que o seu conjunto de dados se comporta de uma maneira muito próxima, muito homogênea. Tá? Quer dizer que quanto mais próximo do 0, menor será a dispersão dos dados. Ok? Então aqui eu trouxe para vocês um exercício que caiu no Enem de 2016, que envolve análise conceitual do desvio padrão. Não é uma questão difícil, mas a gente precisaria saber, né, o conceito de desvio padrão. Tá? Então diz assim, ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do treino. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então aí nós temos 4 atletas, nós temos 3 pesagens, a média, a mediana e o desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. E a primeira luta foi entre os atletas A, 1 e 3, B, 1 e 4, C, 2 e 3, D, 2 e 4 e 3 e 4. Tá? Qual que é o grande lance dessa questão? Ele está dizendo assim, ó, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. A média consegue me mostrar qual que é o mais e o menos regular? Só a média não traz essa informação. A mediana traz? A mediana não traz. O desvio padrão traz? Porque o desvio padrão, como eu havia dito para vocês, quando a gente tem um número mais próximo do 0, quer dizer que o conjunto de dados está mais regular, está mais homogêneo. Quando ele está mais distante de 0, ele está menos regular, tá certo? Então aqui, nessa questão, basta a gente analisar aqui qual que é o atleta que tem o menor desvio padrão. Qual é o atleta que tem o maior desvio padrão? E o atleta que tem o menor desvio padrão é o atleta mais regular, e o que tem o maior desvio padrão é o menos regular. Nesse caso, nós temos aqui ó, o atleta 3, que tem 4,08 de desvio padrão, como atleta mais regular, e o atleta 2, com desvio padrão 8,49, como o atleta menos regular, tá certo? Portanto, o confronto será entre os atletas de número 2 e 3. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido os conceitos que foram trabalhados nessa aula, tá? Bom, qualquer dúvida, joguem lá no grupo do Facebook, perguntem, tá? Eu vou criar uma lista de exercícios complementares para vocês estudarem. Mas, de qualquer maneira, vocês também podem colocar exercícios de medidas de dispersão Enem lá no Google. Vão aparecer diversos, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.